E aí galera, beleza? Vamos falar de estrutura de dados. Mas antes de falar, eu quero mandar um grande alô aí para a turma lá de Coari, que também está nessa disciplina de estrutura de dados. Um forte abraço para a Hanna aí, que pediu para me mandar um abraço aí. E aí, um abração também para a turma aqui de Careiro Castanho, que a gente está empenhado nessa disciplina. Mas vamos lá falar de ponteiros. E eu quero que você repita comigo uma frase. Um ponteiro é uma variável que armazena um endereço de memória. Então, um ponteiro é uma variável que contém um endereço de memória. Um ponteiro é uma variável que contém um endereço de memória. Tem uma historinha de um livro que eu li, de programação, que diz assim, que um ponteiro encontrou um estudante de licenciatura em computação e o estudante perguntou ao ponteiro, para onde você aponta? E o ponteiro respondeu, nada. Eu apenas armazeno um endereço de memória. Eu tenho apenas um endereço de memória. Beleza? Vamos lá. E aí pessoal, beleza? Estou do outro lado aqui. Vamos falar de ponteiros. Ponteiro é um tipo de dado como int, char ou float. A diferença do ponteiro em relação aos outros tipos de dados é que uma variável que seja ponteiro guardará um endereço de memória. Eu vou tentar explicar para você e deixar o mais claro possível para que você tenha um entendimento significativo de ponteiros, até porque nós vamos utilizar bastante. Vamos lá. Digamos, vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu declarei uma variável x e uma variável ponteiro p. Quando a gente declara uma variável ponteiro, como a gente especifica que ela é um ponteiro? Pela colocação do asterístico. Quando nós colocamos asterístico na frente do nome da variável, nós estamos definindo que ela é um ponteiro. Como eu estou dizendo int asterístico p, eu estou dizendo que ela é um ponteiro que aponta para variáveis do tipo inteiro. Na linguagem C, é possível definir ponteiros para os tipos básicos, que são int, float, double, char. Eu posso definir ponteiros para isso e também para estruturas, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Então vamos lá, declarei uma variável x e uma variável ponteiro p, que ela aponta para que ela é uma variável que armazena endereços de memória do tipo inteiro. Como é que eu sei que ela é um ponteiro, professor? Porque eu defino um asterístico. Eu coloco um asterístico na frente do nome da variável. Então vamos lá. Quando eu declaro uma variável x, ele cria uma estrutura semelhante a essa na minha memória. Ou seja, nós temos o x, que evidencia a nossa variável, ou seja, a nossa referência é o x. Nós temos onde nós podemos colocar o nosso conteúdo. Como é um valor do tipo inteiro, nós podemos armazenar o quê? Valores inteiros nesse conteúdo. E o endereço de memória, que eu defini aqui um valor fictício, 1212, que digamos que é o endereço de memória no nosso computador. O endereço, esse endereço é a posição interna da nossa variável, tá pessoal? É um endereço que é a posição interna da nossa variável na memória do computador, de fato ali onde ela está armazenada. Então vamos lá, temos essa estrutura, conteúdo e o endereço. Quando fazemos isso aqui e também quando declaramos um ponteiro, ele também cria uma estrutura semelhante, porque ponteiro é uma variável, só que ela é uma variável que armazena endereços de memória. Ela não armazena conteúdos como nas variáveis comuns, no caso inteiro. Ela armazena especificamente endereços de memória. Então vamos lá. A minha variável x ela armazena conteúdo, né? E a minha variável ponteiro ela armazena endereços de memória. Quando eu digo que x recebe 10, o que acontece? Me diga aí o que acontece. Vamos, diga. Se você falou que lá no conteúdo de x passa a ser 10, você acertou. Porque eu estou atribuindo 10 à minha variável x. Então lá no meu x, no conteúdo, ele passa a ser 10. Ok. Mas quando eu faço isso aqui, ó, a minha variável que é ponteiro p recebe, lembra do e comercial, que é o endereço de?
o endereço de x. Então, P recebe o endereço de x. O que acontece? Lá no meu conteúdo do meu ponteiro, ele recebe um endereço de memória, que é o endereço da minha variável x, pessoal. Ele armazena o endereço da minha variável. Então, olha só o que aconteceu. O endereço de x agora está armazenado no meu ponteiro. Está armazenado no conteúdo do meu ponteiro. Aqui, o meu ponteiro também tem endereço, mas eu não venho ao caso, eu não vou falar disso. Ok. Quando eu dou um printf porcentagem d asterístico p, o que ele vai mostrar na tela? E aí eu vou dizer para você. O asterístico ele é um operador unário que devolve o valor da variável localizado no endereço que está armazenado. Então, se a minha variável ponteiro p armazena o endereço 1212 e o 1212 é o endereço de memória da minha variável x, então quando eu coloco o asterístico p, eu estou dizendo isso aqui, ó. Eu quero o conteúdo do endereço que está armazenado no meu ponteiro. Qual é o conteúdo do endereço de 1212? O que está armazenado em P é o endereço 1212. 1212 não é o endereço de x, então o conteúdo do endereço armazenado em P é 10. Então ele mostraria na tela o valor 10, pessoal. Mas aí vamos na prática, vamos praticar sobre ponteiros para que a gente possa ter um entendimento melhor. Foi o que eu tentei explicar aqui para você nessa breve apresentação aqui e agora a gente vai para a prática, tá ok? Vamos lá. E aí, pessoal, vamos lá praticar ponteiros? Agora estou desse lado aqui para ficar melhor a exibição do nosso código. Então vamos lá, nós estamos falando de ponteiros. Vou declarar aqui uma variável x que recebe 20. Ela é uma variável comum e vou criar aqui um ponteiro do tipo inteiro. Então, como é que eu defino um ponteiro? Eu coloco o asterístico, ponteiro P. Ok, deixa eu só colocar aqui x, assim para ficar melhor. X e o meu ponteiro. Eu vou dizer que x recebe 20. Ok. Eu vou dizer aqui que o meu ponteiro, e aí eu utilizo sem o asterístico, recebe o endereço de P. De x. Recebe o endereço de x. Olha só, pessoal. Se eu quiser mostrar o valor de x, porcentagem d, vírgula, x. Vou mostrar aqui, só executar aqui para a gente ver que ele vai mostrar o 20. Sim, porque x armazena 20. Mas agora, se eu quiser mostrar o valor de x através do meu ponteiro, eu utilizo o asterístico p. Por quê? Porque p armazena o endereço de x. E quando eu coloco o asterístico p, eu estou dizendo, olha, eu quero que exiba o conteúdo do endereço que está armazenado em P. Olha só uma coisa, eu estou mostrando o valor de x através do meu ponteiro, utilizando o asterístico P, que é o conteúdo do endereço que P está armazenando. Olha só para ficar bem claro para vocês. Olha só o que está acontecendo. Eu vou apagar isso aqui. Não, só vou apagar aqui. Eu vou mostrar o endereço de x. Como assim, professor? E comercial não é o endereço de? Então, eu vou imprimir na tela um valor inteiro, que é o endereço de x. E vou dar um printf aqui, e vou imprimir na tela um valor inteiro, vírgula, que é o endereço não, o conteúdo que está em P. E aí eu não utilizo o asterístico P, porque o asterístico P é o conteúdo do endereço. Quando eu coloco somente o P, eu estou dizendo que eu quero que mostre o conteúdo que está armazenado em P. Vou dar um barra N aqui, e olha só o valor que ele vai mostrar para a gente. 63, 56, 744. Ou seja, o endereço de x é 63, 56, 744 na minha máquina. E o conteúdo que está armazenado em P é 63, 56, 744, pessoal. Olha, então P de fato armazena o endereço de x. Olha, para ficar bem claro, vou colocar aqui. Vou botar end de x, ou seja, o endereço de x. E aqui eu vou colocar conteúdo de P.
e vou executar novamente. Olha só, o endereço de X é 63.56.744 e o conteúdo que está armazenado em P, pessoal, é 63.56.744. O que está acontecendo é isso aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. O que está acontecendo é isso. Nós temos aqui um campo e nós temos outro campo aqui. Vamos lá, pessoal, vou tentar ser o mais didático possível. Esse aqui é o valor referente a X. E esse aqui é referente ao nosso ponteiro. Deixa eu mudar a seta, cara. Esse aqui é referente ao nosso ponteiro. Então, aqui no X, nós temos o 20. E aqui, o endereço de X é 63, 56, se eu me engano, 744. E o conteúdo que está armazenado aqui em P é 63.56.744, pessoal. O que está armazenado em P. Então, você percebe que eu executei aqui o nosso código. Olha, ele mostrou que o endereço de X é 63.56.744 e o conteúdo que está em P, porque eu estou utilizando somente o P, é 63.56.744. Tá certo? Isso está certíssimo. Está certíssimo. E olha só, então por isso eu consigo acessar o conteúdo da minha variável X, mostrar o conteúdo e mudar o conteúdo. Olha só, vou mudar aqui agora. Eu vou colocar print. E agora eu vou mostrar aqui, porcentagem D, o conteúdo do endereço que P está armazenando. Vírgula. Quando é o conteúdo do endereço é asterisco P, pessoal. Asterisco P. Vou pular dar um barra N aqui também. Vou dar um 2 barra N. Então aqui eu vou mostrar o conteúdo do endereço que P está apontando. Por isso que eu estou utilizando o asterisco P. Qual é o conteúdo, pessoal? Qual é o conteúdo desse endereço aqui? Você não concorda comigo? Que é esse cara aqui? Porque esse endereço é o endereço de X, 63.56.744. Pessoal, esse é o endereço da minha máquina. Na sua máquina pode ser outro endereço. Com certeza será outro endereço. Então, olha só. Vou executar aqui. Olha só, pessoal. Vou executar aqui, colocar aqui, ó, 20, conteúdo do endereço que P está armazenando. Olha, 20 é o conteúdo do endereço que P está armazenando. 20, por quê? O conteúdo desse endereço é 20, pessoal. Ok? Deixa eu apagar tudo isso aqui. E para a gente dar continuidade em ficar brincando aqui com os nossos ponteiros. O ponteiro. Então, olha só. Através de um ponteiro, como o P recebe o endereço de X, eu posso manipular X. Olha, eu vou dar um printf aqui, ó. E vou mostrar o valor de X. Dá um barra N aqui. Mostrar o valor de X, que vai ser 20, com certeza. Vai ser 20. Ok. Só que eu vou dizer aqui que agora asterisco P recebe 25. E aqui eu vou dar um outro printf aqui. Vou até copiar esse printf aqui. Olha. Ele vai mostrar o 20 aqui, mas depois que eu pego o asterisco P recebe 25, ele vai mudar o valor de X. Olha, ele mudou o valor de X sem em nenhum momento eu utilizar a variável X. Eu estou apenas utilizando o asterisco P, que na verdade é
o conteúdo do endereço que P está armazenando. Então, eu posso mudar esse valor. Eu posso manipular o valor de X através do meu ponteiro. Ok, pessoal? Então, esse ponteiro P ele apenas armazena o endereço de memória de X e você pode manipulá-lo. Então, mais uma vez, aqui eu vou mostrar o valor de X. Agora, eu vou mostrar aqui o valor conteúdo do endereço armazenado em P. Então, eu vou colocar o P aqui, o asterisco P, né? Conteúdo do endereço. Aqui, pessoal, eu vou colocar endereço de X, e aqui eu coloco o e-comercial X. E aqui, pessoal, eu vou colocar o conteúdo de P, do meu ponteiro P. Que é, aí eu coloco P sozinho. Então, o X eu vou mostrar o valor de X, o asterisco P o conteúdo do endereço que está armazenado, o X o endereço de X e o P o que está armazenado no meu ponteiro. Então, eu vou executar aqui, ó. Olha aí, pessoal. Tire suas próprias conclusões aí a respeito de ponteiros. Então, quero que você pratique, brinque, e aí a gente vai falar mais de ponteiros mais para frente. Tá ok? Forte abraço.